de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17, diz assim, palavra do nosso Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, imagine a seguinte cena. Imagine que você pega um pedaço de folha, um pedaço de papel, uma caneta, e então você começa a escrever nesse papel. Você começa a escrever frases bonitas, você começa a escrever palavras de amor, palavras de fé, palavras de esperança, coisas assim que todos vão olhar e vão falar: nossa, que palavras bonitas. Mas e se depois que você escrevesse esse texto, você mostrasse para as pessoas e falasse o seguinte: isso aqui que eu acabei de escrever é a palavra de Deus. Isso aqui que eu acabei de escrever foi Deus que me revelou. Agora, já que Deus me revelou isso daqui, todos têm que obedecer o que está escrito aqui neste papel. Você acharia isso certo? Você acharia que isso estaria correto? Mas a pergunta é: o que impede alguém de fazer isso? O que impede alguém de escrever algo em algum livro, em algum papel, e dizer que aquilo que ele escreveu é inspirado? Outra pergunta que nós levantamos: por que a Bíblia, e só a Bíblia, ela é inspirada por Deus? Por que somente ela tem esse privilégio de ser inspirada por Deus? Porque se você olhar para a Bíblia, ela é diferente de todos os livros, de todos, não há nenhum livro na terra semelhante à Bíblia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o fato é, meus irmãos, que nós vivemos em dias difíceis, tempos confusos. Muitos dizem: Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus me disse algo em um sonho, eu sonhei isso, eu vi isso. E todas essas pessoas, todas essas vozes, elas dizem o quê? Eu estou falando em nome de Deus. Eu estou falando em nome de Deus. E a pergunta que vai surgir no decorrer dessas afirmações e sonhos e revelações é: será que Deus continua revelando novas palavras? Será que Deus já não disse tudo o que precisava dizer? Meus irmãos, como eu disse no início, há mais de 500 anos atrás, a Reforma Protestante levantou um grande pilar, uma grande afirmação, e que demonstrou aquilo que estava no coração dos reformadores, porque a reforma não apenas começou ali na Alemanha com Martinho Lutero, ela aconteceu em vários lugares de forma conjunta. E quando eles se levantaram, conforme eu disse, eles tiveram uma afirmação bem convicta. Eles disseram: somente a Bíblia, somente as Escrituras, elas são palavra inspirada por Deus, somente elas. Tudo mais, como tradições, visões, sentimentos, opiniões próprias, estão abaixo dela. E é exatamente isso que a nossa igreja afirma na nossa confissão de fé. Não sei se você conhece a confissão de fé. Ela diz o seguinte: nada em tempo algum deve ser acrescentado, quer por novas revelações do Espírito, quer por tradições dos homens. Hoje, meus irmãos, eu quero mostrar o que significa isso. O que significa
que a Bíblia ela é inspirada e somente ela é inspirada por Deus. E por que é tão perigoso a gente dizer que Deus ainda fala fora da Bíblia? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Bíblia ela é o quê? Inspirada. A Bíblia é um livro que é inspirado por Deus. Nós lemos isso no texto aqui de Timóteo. O apóstolo Paulo falando àquele jovem pastor, e ele tenta então mostrar que aquele jovem pastor deveria confiar somente nas Escrituras, naquilo que ele havia aprendido. Então, o apóstolo Paulo afirma com toda certeza: toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura é a Bíblia. A ideia aqui de ser inspirado é a ideia de ser soprado por Deus. Significa que a Bíblia ela não é um livro comum, não é um livro que você enxerga lá no meio da biblioteca e fala: eu vou ler esse livro aqui, qual que é o nome? É a Bíblia, eu vou ler esse livro de qualquer maneira. Essa Bíblia não é somente feita e escrita por homens, mas inspirada por Deus. Em outras palavras, ela é a voz do próprio Deus, claro, registradas por homens. E o apóstolo Pedro diz que não eram qualquer homens. Esses homens, eles foram divinamente guiados por Deus, pelo Espírito Santo, quando eles começaram a escrever os seus escritos. E eles tinham plena ciência disso, que o que eles estavam escrevendo vinha da parte de Deus. Se você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer exatamente: vocês estão recebendo a minha palavra, mas não como uma palavra de homens, mas como palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele tinha plena certeza que aquilo que eles estavam escrevendo vinha da parte de Deus. E não somente aquilo que eles haviam escrito, mas aquilo que os seus colegas de ministério também estavam escrevendo. E aí o apóstolo Pedro, ele explica isso na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quando eles escreveram as Escrituras, eles não estavam inventando coisa da sua cabeça. Eles estavam ali sendo conduzidos e supervisionados pelo Espírito Santo. Trazendo o quê? Confiança a nós, né? Sabendo que eles não estavam ali simplesmente, peraí, eu vou escrever qualquer coisa. Não, o Espírito Santo estava o movendo e estava supervisionando. E assim, meus irmãos, quando a Bíblia fala a respeito de um assunto, é Deus que está falando. Então, se você quer saber a vontade de Deus a respeito de um assunto específico, você vai ler a Bíblia e vai ver o que a Bíblia, quais os princípios que a Bíblia traz para que você possa seguir. E é interessante, se Deus ele fala, ninguém pode corrigir. Deus não pode ser corrigido, porque ele é soberano. Mas talvez você não saiba, mas a Bíblia, os 66 livros que nós temos, eles não caíram do céu. A Bíblia ela não foi escrita de uma só vez. A história e a Bíblia nos conta que a revelação de Deus foi progressiva, até Cristo. A revelação se completa em Cristo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, a própria Bíblia atesta isso, ela afirma isso. O autor aos Hebreus, lá no seu capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele diz que o seguinte: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e olha o versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, no passado, Deus usou os profetas, Deus usou as visões, Deus usou os sonhos, mas agora Ele fala por meio do seu Filho. Cristo é a revelação final, e não somente a revelação final, a revelação completa, a revelação perfeita. Nem Cristo nós temos tudo que Deus precisava dizer, tudo que foi dito está ali em Cristo. E quem que testemunhou as palavras de Cristo?
Os apóstolos. E aí nós temos as palavras de Cristo escritas na nossa Bíblia hoje, porque eles foram lá e escreveram as palavras de Cristo. Tudo que Deus queria falar, Ele disse, Ele revelou, e os apóstolos registraram isso. E é interessante que tudo vai se encaixando quando nós chegamos na carta de Paulo aos Efésios. Paulo vai escrever aquela igreja dizendo o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 20, dizendo que os apóstolos, esses que vieram depois de Cristo, eles lançaram o fundamento da igreja. Já viu uma casa? A casa, quando ela está sendo construída, se lança um fundamento, as colunas. No capítulo 2, versículo 20, ele fala que a igreja está afirmada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aí não são os profetas atuais, mas são os profetas do passado, mostrando claramente que ele falava que a igreja estava afirmada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É isso que se refere os profetas. E como eu disse, o fundamento ele é colocado uma vez só. Ninguém pode colocar um novo fundamento sobre o antigo. E agora eu vou dizer algo assim que, de fato, nós devemos ter um pouco de cuidado. E eu, quando estava preparando essa mensagem, eu falei, eu preciso ter o maior cuidado e o maior amor. E não ser alguém detentora de toda a verdade. Eu não posso aqui me dar ao luxo de ser alguém orgulhoso, mas nós devemos reverenciar a voz de Deus. Nós devemos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Não é o pastor Israel, não é a igreja presbiteriana, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que não há novos profetas com autoridade igual àqueles que escreveram a Bíblia. Não há novas palavras divinas. Agora, o Espírito Santo, ele não revela mais novas mensagens. O Espírito Santo, ele ilumina. Ele ilumina o coração dos crentes quando eles leem a palavra. No entanto, quando nós afirmamos isso, afirmamos que a Bíblia, então, é essa revelação, essa palavra inspirada de Deus, surge o próximo ponto da mensagem aqui que eu preparei. Se a Bíblia, de fato, ela é a palavra inspirada de Deus, quais são as implicações disso? Já parou para pensar nisso? Quais as implicações de nós afirmarmos que a Bíblia, somente a Bíblia, ela é inspirada por Deus? Nós enfrentamos alguns desafios. Nós enfrentamos alguns desafios hoje. Os reformadores, eles enfrentaram no seu tempo. Se você olhar lá para a história e procurar e pesquisar, você vai ver que eles enfrentaram ali muitos desafios, mas hoje, 500 anos depois, ainda nós enfrentamos esses desafios, que são as falsas novas revelações. O ser humano, desde o início, ele procura substituir a voz de Deus. Deus falou. Então ele pega aquilo que Deus falou, ele dá uma distorcida, ele começa a rejeitar. O ser humano, ao fazer isso, ele está dizendo, eu não aceito a autoridade da Bíblia, eu vou ditar o que é certo para mim. Então ele rejeita a autoridade da Bíblia, quando ele coloca então novas vozes concorrendo com Deus na sua palavra. E quais são essas vozes que nos cativa? A voz do nosso próprio coração, o nosso eu. A ciência também, sem Deus, ela compete com a palavra de Deus. As nossas emoções, as tradições humanas. Eu não sou contra a tradição, mas algumas tradições humanas, elas concorrem. E os dias de hoje também nós concorremos com as ideologias. As pessoas pensam e acham e se juntam e pensam de certa maneira e seguem, esquecendo ou simplesmente abandonando a palavra do Senhor.
E conforme eu disse, essa tentação de querer substituir a palavra de Deus não é algo novo, não é algo desses tempos agora, é desde o início, desde lá de Gênesis, lá no início, quando o homem e a mulher eles foram criados, eles estavam ali no jardim do Éden. Quem que aparece lá? A serpente. E ela chega para Eva e ela diz o seguinte, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, é assim que Deus disse? É assim? Ela coloca ali de alguma maneira, tentando substituir a palavra de Deus, e logo após ela acrescenta algo. E meus irmãos, toda a heresia ela começa dessa maneira. Primeiro coloca dúvida naquilo que Deus disse. É assim mesmo que está escrito? Aí a pessoa já dá aquela tremida. Foi o que aconteceu com Eva. Ela já começou a tremer. Peraí. E aí quando você vai ver o contexto, diz que ela disse, não, ele disse isso, e aí ela acrescenta. Deus tinha falado que não era para comer do fruto. Então vem Eva e diz que Deus não somente disse que era para não comer o fruto, não era para tocar no fruto. Ela acrescenta a palavra de Deus. E é assim que nascem as heresias, meus irmãos. A pessoa duvida, coloca em xeque a palavra de Deus e depois acrescenta algo que Deus simplesmente não disse. Então, desde o início, o ser humano ele tenta então reescrever, falar em nome de Deus coisas que Deus não disse. E infelizmente, nós enfrentamos alguns desafios. E eu falo aqui do primeiro desafio nosso, com todo respeito pelos amigos católicos. Muitos católicos, eles de fato verdadeiramente amam a Deus, sinceramente. Eles procuram de fato viver ali na sua sinceridade. Mas, meus irmãos, nós precisamos reconhecer com amor e com clareza que o catolicismo, ele coloca a tradição apostólica e o magistério, que são o Papa e os concílios, como autoridades equivalentes à Bíblia. Para eles, não somente a Bíblia, porque um ponto que a gente tem em comum com os católicos é que eles acreditam na Bíblia. Acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, mas também acreditam que o Papa ele é inspirado por Deus. Acreditam que somente o magistério da igreja pode interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que eles afirmam nos seus documentos. Ali, se você quiser pesquisar, você vai entrar nos sites, nos catecismos que eles ensinam dentro da sua igreja. Eles falam que você deve confiar na palavra de Deus, mas de igual modo, confiar na palavra do Papa e na palavra do magistério. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão usando figuras humanas para estar lado a lado com a palavra infalível de Deus. E eles levam isso tão a sério, meus irmãos, tão a sério. Eu estava pesquisando um pouco a respeito dos documentos, né, o que o Vaticano, eles decidiram lá em 1870, no concílio, no primeiro concílio de Vaticano, em 1870, eles disseram assim, quando o romano pontífice fala ex cátedra, aqui está falando do Papa, isto é, preciso ler isso aqui de forma bem correta, isto é, exercendo o ofício de pastor e doutor de todos os cristãos, define, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, uma doutrina que deve ser mantida por toda a igreja, sobre fé ou moral. Ele goza, o Papa, pela assistência divina que lhe foi prometida em Pedro, daquela infalibilidade com a qual o Divino Redentor quis dotar a sua igreja. É nisso que eles acreditam. E o resultado dessas declarações de colocar o Papa como esse homem infalível no lugar de Pedro, traz sérias consequências. Vou falar apenas duas aqui nessa noite e vou focar em uma. A primeira é o dogma da Imaculada Conceição. O que diz isso? A Imaculada Conceição de Maria. Essa declaração não é
antiga, no sentido lá por anos de 1500. Ela é um pouco nova. Ela foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854. E o que ele falou? Ele estava testando e proclamando que a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela foi preservada do pecado original. E ela foi preservada disso desde o início da sua vida. Só que esse dogma, dizer que Maria era imaculada, ela era sem pecado, ela contradiz a Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus fala que o único que não pecou foi o Senhor Jesus. Lá em Hebreus 4, versículo 15, diz que Ele é o único sem pecado. Ele foi o único gerado sem pecado e nunca pecou. E falar que Maria, ela foi imaculada, ela nunca cometeu pecado desde a sua concepção, é ir contra o próprio testemunho de Maria. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 47, nós temos o famoso Cântico de Maria. E essa Maria, nós devemos honrar Maria, meus irmãos. Maria foi alguém especial, agraciada por Deus, ela foi abençoada e ela é digna sim de honra, mas não de adoração. Nós devemos honrar Maria, mas nunca adorá-la. E olha só que o Espírito Santo, ele inspirou Lucas, capítulo 1, versículo 47. Ela diz o seguinte: disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alguém sem pecado precisa de Salvador? Então por que ela chama Jesus de seu Salvador? Ele fala meu Salvador. Então Jesus, ele veio para poder também salvar Maria, porque também ela tinha pecados, ela possuía pecados. E é interessante que quando a Igreja Católica, ela então adiciona a Imaculada Conceição de Maria, o que ela está fazendo? Ela está adicionando aquilo que a Bíblia não está dizendo. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19, diz o seguinte: se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então a própria Bíblia, ela diz que ela está fechada, ela não aceita que ninguém acrescente nada que já não esteja nela. É esse o desafio que nós enfrentamos em todo o Brasil, em todo o mundo, meus irmãos. E então, meus irmãos, quando a Bíblia aqui, a Bíblia, ela refuta todos esses dogmas que o próprio Papa, lá em 1854, ele proclamou. Pela palavra, Maria não foi essa imaculada. Tem outro também, que eu vou apenas citar e vou deixar para que vocês pesquisem, que fala da Assunção de Maria. A Bíblia em nenhum momento diz que Maria foi levada aos céus. Mas o Papa, ele proclamou isso em 1950. Papa Pio XII. E essas declarações, meus irmãos, a Igreja Católica, eles consideram essas declarações dos papas, declarações papais, como infalíveis. Eles consideram isso como palavras de Deus. Tanto que quem rejeita esses ensinamentos do catolicismo, eles estão negando a verdade da fé, segundo eles. Então essa pessoa não está crendo. Se você nega aquilo que o Papa está dizendo a respeito desse ensinamento de fé, você está negando a sua própria fé. E essas doutrinas que eu acabei de dizer, da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria, elas são bonitas. Você vai ler a respeito, você vai ver que são palavras muito belas, trazem de fato uma emoção, falando da mãe do nosso Senhor, e trazem algumas emoções para as pessoas. Nós entendemos claramente, mas uma coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é orar
pelos nossos amigos católicos. Nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos dialogar, por isso que eu estou deixando bem claro, com todo respeito, mostrando o amor que só Cristo nos dá, mostrando com amor que Cristo ele é o único mediador, não há outro. Nós podemos ir direto a Deus por meio de Jesus, não temos nenhum intermediário, só Jesus é essa única revelação infalível, palavra de Deus. Então, se você encontrar um católico, se você tem amigo católico, lembre sempre disso, ore por ele, respeite, dialogue com muito amor e respeito. Você viu que eu nem estou tocando a respeito das imagens, isso aqui vai ficar para outro dia, Mas, só terminando esse desafio, esse primeiro desafio diante da palavra de Deus, pense comigo, pense logicamente comigo, que vamos fazer uma coisa bem lógica. A gente diz, a própria Bíblia diz o quê? Que ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela é infalível. Mas o homem falível, ele não pode produzir algo infalível. O catolicismo coloca as tradições humanas e os pronunciamentos papais como infalíveis. Portanto, o catolicismo atribui infalibilidade humana, o que é claramente contraditório e antibíblico. É antibíblico. E o que a gente pensa disso tudo? Do ponto de vista reformado, nós afirmamos que nenhum homem, nem mesmo um papa, é infalível. O pastor não é infalível. Nenhum bispo é infalível. Todos nós podemos errar nas nossas afirmações. A segunda coisa que nós afirmamos, que a única voz infalível de Deus é a Escritura. A segunda verdade que nós afirmamos. Terceira verdade que nós afirmamos, que a autoridade da igreja, a igreja possui uma autoridade, ela é ministerial, não magistral. Não é somente a igreja que tem o poder de interpretar, mas a igreja, ela serve a palavra, não julga a palavra, não reina sobre ela, mas apenas serve e segue ela. E a quarta e última verdade, a igreja e a verdade não é determinada pelo consenso eclesiástico. O que significa isso? Não são pessoas, de cargos eclesiásticos oficiais, padres, concílios, magistério, que vão ditar o que é verdade e o que não é. A única fonte de verdade divina e completamente suficiente é a palavra de Deus. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje, meus irmãos. Mas há um segundo desafio. E eu falo agora também com compaixão. Há irmãos sinceros. Muitos deles possuem um zelo muito grande pela palavra de Deus, mas cometem algo que também nós não podemos deixar de notar. Às vezes eles colocam as suas próprias experiências acima das Escrituras. E eu me refiro ao contexto neopentecostal e carismático moderno. Muitos dos neopentecostais e carismáticos modernos, pentecostais, eles afirmam crer na Bíblia. Eles têm as suas declarações e confissões de fé, e eles falam, a Bíblia, somente a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Tem as suas declarações. No entanto, na prática, eles fazem um pouco diferente. Na prática, eles colocam a Bíblia um pouco abaixo da sua experiência. Na prática. Se você já teve a oportunidade da pessoa de ver alguém que é crente, eu estou sentindo de Deus de fazer algo. Eu estou sentindo de Deus de não fazer algo. Eu estou vendo algo que você precisa fazer. Eu estou vendo algo na sua vida. Eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi isso e isso. Então Deus está me falando um sonho que é para eu fazer isso. E aonde está a autoridade das Escrituras? Aonde está? Meus irmãos, eu já vi pessoas, supostamente profetas de Deus, que chegou para uma
uma moça bem sincera, devota ao Senhor, né, temente a Deus, e falou com aquela menina, falou, ó, Deus está preparando uma pessoa para você, e essa pessoa é essa, e está lá. E aí o que aconteceu? Ela foi até essa pessoa, rapaz, né? Ela estava ali pautada por alguém que foi, né, que ela recebeu uma revelação de Deus para a vida dela, então ela foi lá e se casou com esse homem, falou, não, esse homem é o escolhido do Senhor para mim. Aí diz, né, depois que essa menina se casa, depois vive um casamento frustrado, o casamento começa a virar um desastre, e nós vemos claramente que o problema não foi, às vezes, a falta de fé dela. A decisão mal tomada não foi, porque ela não tinha fé, porque ela não tinha temor a Deus. Foi porque ela não estava fundamentada nas Escrituras. Porque o único critério dela foi, Deus falou comigo. E aí eu consegui sentir essa confirmação no meu coração, então eu fui e me casei. Ao invés de ela olhar para os critérios da Bíblia, será que esse menino, será que esse rapaz, ele é um homem de Deus para a minha vida? O que Deus fala a respeito do homem de Deus? O que Deus fala a respeito do casamento? E aí depois sim tomar essa decisão. E não somente nesse caso, meus irmãos. Tem outros casos que eu gostaria de compartilhar, e esse já é de conhecimento comum. Sabe essas pessoas que se denominam apóstolos? Se denominam profetas? E aí, o que eles fazem? Se ligar a televisão, você vai ver, a internet está lotado lá. Eles declaram, eles decretam prosperidade, cura. Eles fazem isso com autoridade. Eles ali, sem nenhum fundamento, às vezes, das Escrituras, eles são aqueles, como o próprio Papa, o ex-cátedra, né? Eles falam ali como se fosse de forma infalível. Aquilo que ele está decretando, se é prosperidade, se é cura, seja o que for, é palavra de Deus infalível, não pode falar. E está cheio assim, está cheio de pessoas assim. E está cheio de igrejas que tomam decisões baseadas nessas revelações. Eu tive uma visão com você, uma revelação com você, e aí não procuram na palavra essa autoridade. E aí, claramente, quando a pessoa faz isso, ela está transmitindo aquela autoridade que deveria só estar em Deus para aquela revelação, para o ser humano. E isso nós não podemos, meus irmãos, fazer de jeito nenhum. E nesses dois casos que eu contei, e poderia falar aqui outros, o erro deles é o mesmo. Eles não confiaram plenamente na palavra de Deus. Eles precisavam de algo a mais, que é o que eu vou falar em outra mensagem. Essa busca por coisas a mais, essa insatisfação com a própria palavra. A palavra, ela perde o interesse pela palavra, não é o suficiente. Sendo que a própria palavra fala que ela é suficiente. Mas isso já é para outra mensagem, meus irmãos. Mas, quando nós fazemos isso, nós tiramos a autoridade da palavra e colocamos no ser humano, assim como a Igreja Católica faz e alguns irmãos neopentecostais também fazem, a gente está correndo algum tipo de perigo. Isso é muito perigoso. Fazer isso é perigoso. Por quê? Abre a porta para manipulação espiritual. Esses supostos líderes e profetas e apóstolos, eles fazem o quê? Eles acabam controlando as pessoas. Eles controlam as pessoas usando essas revelações. Segundo perigo é que esse tipo de revelação ela enfraquece a confiança nas Escrituras. Eu estava conversando com um amigo esses dias e eu falei com ele, imagine que você é um engenheiro que construiu esse teclado. Você construiu, você sabe cada detalhe dele. E aí você me deu esse teclado. Só que junto com esse teclado, você também me dá o quê? O manual de instrução. E aí você fala, eu falei com ele, aí você fala, tudo que você precisar, você dá uma olhada no manual de instrução, porque está tudo aí, cada detalhe, tudo que você precisa saber a respeito do teclado está aí. Mas aí essa pessoa está aqui do meu lado. E eu fico com dúvida a respeito de algo do teclado, alguma função, não está ligando, algum defeito. Para que eu vou consultar o manual se eu tenho um engenheiro do meu lado?
Não faz sentido. Então essas revelações extra-bíblicas acaba gerando uma desconfiança nas Escrituras. Parece que não é necessário mais você estudar a palavra de Deus, você se aprofundar na palavra de Deus, você meditar, decorar a palavra de Deus, porque você tem alguém ali que Deus fala com ele ali direto. Então se você está com alguma dúvida, você não vai pesquisar na palavra de Deus, você vai àquela pessoa, e aquela pessoa vai ter uma revelação de Deus, e aí você vai tomar a sua decisão. E aí vai criando o quê? Uma dependência emocional daquela pessoa. Os crentes vão querer viver cada vez mais novas experiências, ao invés de buscar obediência à palavra. Não, eu quero viver algo novo. Tem até várias músicas que falam isso. Eu quero viver algo novo. E aí vem o novo de Deus, vem o novo, eu quero o novo de Deus. E aí esquecem daquilo que Deus já deixou. E aí ficam dependentes emocionais disso tudo. E aí substituir a fé verdadeira na palavra pela superstição. As orações não é algo mais prazeroso que você fala com Deus. Agora a oração é um ritual místico, que quando certa pessoa fala, certa pessoa ora, as coisas acontecem. Vira algo místico. Aí a gente perde aquele fundamento, né, da palavra de Deus a respeito do sacerdócio universal dos crentes. Isso se perdeu. Todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes podem ir direto a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí a gente meio que se perde nisso. A gente acha que tem pessoas que são mais íntimas de Deus do que a gente. A gente se considera um pouco, né, inferior aos outros. Mas é interessante, meus irmãos, que eu quero afirmar aqui, né, porque está sendo gravado, isso vai ser transmitido, e esse é o propósito, ser transmitido, para que as pessoas saibam que nós não negamos a ação do Espírito Santo. Não. Se não fosse o Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui. Nós não duvidamos que Deus continua usando o Espírito Santo para consolar, para guiar, para falar ao nosso coração. Mas nós afirmamos, com muito temor e humildade, que Ele sempre fala, mas fala de acordo com a Escritura, nunca fora dela. E essas palavras não são minhas, são do apóstolo Paulo e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas ainda que nós, ali todo o corpo ministerial de Paulo, ou a mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além, que acrescente algo do que vos temos, que vós nos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Em outras palavras, o Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Nós dizemos isso, e o próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso em João 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, olha só, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Essa era a missão do Espírito Santo, lembrar, ensinar aquilo que Jesus mesmo ensinou quando estava aqui. Por isso que eu creio no agir do Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo fala, eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor continua falando, mas Ele não cria coisas novas revelações, mas Ele usa a mensagem antiga para poder falar aos nossos corações. É por isso que nós temos um grande apreço com a pregação expositiva, onde nós explicamos a palavra. Por isso que você viu o pastor, nossa pastor, parece que a sua pregação é um estudo, porque você vai explicando e quer explicar todos os detalhes. Sim, porque a autoridade não está sobre mim, a autoridade está sobre a palavra. Eu não sou aqui o homem de Deus que tem poder de Deus, que vai abençoar a sua vida, mas é a palavra que tem autoridade final. Não é a minha opinião, não é a minha opinião que vai fazer a diferença na sua vida. Não é a minha palavra, não é a minha mensagem, mas é a palavra de Deus. Por isso que nós olhamos e centralizamos na palavra de Deus. E Deus, Ele fala, meus irmãos. Eu tenho muitas experiências que Deus, Ele fala. Sabe aquele momento que você lê a Bíblia? Você sozinho lá, você está lendo a Bíblia, e aí seu coração começa a ser confortado por aquela mensagem, por aquela palavra? É o Espírito Santo.
Às vezes você está lendo ali e aí, pá, pegou algo e aí vem aquele peso. O Espírito Santo te convencendo do pecado. O Espírito Santo, ele faz isso, meus irmãos. Ele ilumina o nosso entendimento, ele abre os nossos olhos para o arrependimento. O Espírito Santo continua falando nos dias de hoje, mas por meio da palavra de Deus. E há mais um terceiro desafio que nós enfrentamos, mas não há tempo para me aprofundar nele, que é o humanismo e a ciência sem Deus, né? O ser humano, há alguns que vão para o lado da razão. Bom, se eu não consigo provar, logo eu não acredito. Então eu só dou autoridade àquilo que eu posso provar. E o humanismo e a ciência sem Deus, eles fazem exatamente isso. E meus irmãos, não há como nós falarmos sobre isso, mas depois você pesquise um pouco. E eu quero partir para a parte prática desse sermão. Parte prática dessa palavra. O que isso tudo vai produzir e deve produzir na minha e na sua vida? Primeira coisa, submeta-se à autoridade da Bíblia. Deus, ele já falou. Sua vontade já está revelada. Então pare de correr atrás de novas vozes. Pare de buscar, volte-se para a voz que nunca muda, que é a palavra de Deus. Segunda aplicação, busque conhecer as Escrituras. Busque conhecer, não basta simplesmente ouvir Deus falar. Nós precisamos ler, meditar, nós precisamos memorizar a palavra. Jesus mesmo disse que o povo dele perece e erra porque não conhece as Escrituras. Então procure conhecer, meus irmãos. Procure ler, se esmere em buscar conhecer as Escrituras. Terceira aplicação para a sua vida: desconfie de qualquer revelação fora das Escrituras. Desconfie. Cada ensino, cada experiência espiritual, ela deve passar pelo crivo da palavra. Deve passar. Se alguém contradiz a palavra, rejeite. Tem profetas aí falando: não, abandona essa mulher. Mas peraí, mas Deus não fala que ele odeia o divórcio? Que Deus é esse que fala uma coisa na palavra e fala outra coisa por meio do Espírito? Então rejeite essas novas revelações. Não procure elas. Procure compreensão nas antigas. Deus já falou de forma suficiente, meus irmãos, e perfeito em sua palavra. Quarta aplicação: valorize a revelação completa em Cristo. Nós devemos valorizar, meus irmãos. Nós não precisamos de novos profetas. Nós não precisamos de novas experiências que adicionam verdades. Cristo já é o fim da revelação, então valorize isso. Tenha prazer, gozo nisso. Quinto, e esse vai para os pais. Pais, ensine os seus filhos a reconhecerem a voz de Deus nas Escrituras. Os jovens hoje estão indo para a faculdade e recebem lá uma tonelada de informações. Ateísmo, a ciência, as provas, são milhares de anos. Então, por isso, nós somos pais, devemos olhar para os nossos filhos e ensiná-los que Deus, ele fala. E ele fala por meio da palavra. Sexta e última aplicação: agradeça a Deus pela segurança. Tudo isso que eu falei, toda essa segurança, todo esse entendimento, você deve valorizar a palavra de Deus e agradecer. Deve gerar em seu coração gratidão a Deus, porque Ele não te deixou confuso, Ele não te deixou perdido. O mundo está cheio de mentiras. As vozes vão ali, várias vozes falando com você. Você vai abrir lá o seu celular, você vê uma pessoa falando uma coisa, daqui a pouco você passa, tem outro pregador falando outra coisa, e são várias vozes, e parece que são vozes convincentes. Mas Deus já nos deu segurança, então devemos ser gratos a Ele. Agradeça a Deus porque você está numa igreja firme, uma igreja que não vai em nenhum momento procurar te enganar, uma igreja que em nenhum momento vai procurar acrescentar algo à palavra de Deus. Agradeça a Deus por isso. E meus irmãos, toda essa palavra que eu disse aqui, ela é um convite muito claro
para que a gente abandone todas essas vozes humanas que tentam substituir a voz de Deus, para que nós possamos, de fato, viver com segurança, com sabedoria e com paz, a paz verdadeira. Mas para isso você precisa ouvir e confiar na Bíblia. E agora, acima de tudo, ame aqueles que ainda não entendem isso. Ame essas pessoas, porque quando nós vemos isso, não, porque nós somos essa igreja que zela pela palavra, nós não acrescentamos, não tem isso, não tem aquilo, e acaba que a gente se torna orgulhoso, e esquecemos aqueles outros irmãos. Eu deixo bem claro, meus irmãos, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, as demais aí que pensam diferente, são nossos irmãos em Cristo, pensam diferente. Nós em nenhum momento podemos atacá-los, causar divisão. O que nós estamos fazendo é apenas observar a palavra de Deus, o que ela diz a respeito de si mesma. E ela diz que ela é inspirada, autoritativa, ela é inspirada por Deus. E nós devemos amar essas pessoas que não entendem dessa maneira, e de alguma maneira mostrar essa verdade, com paciência, com mansidão, com muita oração. Concluindo então, meus irmãos, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quando Deus fala, a sua autoridade e inspiração nas Escrituras. Quando Ele fala, meus irmãos, igual Gênesis 1, haja luz e as trevas vão recuar. Quando Deus fala, meus irmãos, a mentira tem que se calar. Quando Ele fala, o nosso coração não tem outra opção a não ser se render a Ele. E a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser obedecida, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela é viva, ela é suficiente. Foi essa palavra que há 500 anos atrás libertou Lutero, que deu graça e condições para que a reforma acontecesse, e foi essa palavra que continua transformando corações nos dias de hoje. Se nós tirarmos a palavra de Deus, não há mais transformação, não há mais fé. Que Deus continue transformando, restaurando, reformando o nosso coração e a nossa igreja. Vamos agradecer a Deus neste momento, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.